Bom dia a todos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vamos ter um dia muito intenso, porque eu vos tenho que dar, numa manhã e numa parte da tarde, aquilo que dou em meio semestre no curso de Teologia. Desta vez deixámos o livro do Apocalipse para uma próxima jornada, porque o Evangelho, as 3 cartas e o livro do Apocalipse, que são os escritos chamados escritos joaninos, todos pertencentes à escola ou às comunidades que se pensam terem sido fundadas por São João, formam de facto um bloco. E portanto, este ano nós falaremos do Evangelho, e já não é coisa pouca, e depois, no próximo ano, se Deus quiser, do livro do Apocalipse, que é um livro muito bonito, mas tem que ser muito bem entendido e temos que ter as chaves de leitura para o poder perceber. Ora bem, eu tenho, como vos digo, muitas coisas para vos transmitir. E, portanto, as conferências ou estas minhas conversas convosco terão mais ou menos 1 hora. Vou tentar não ser muito pesado, mas também peço-vos a compreensão para entenderdes que não é propriamente uma catequese de adultos. E, portanto, sobretudo os alunos do curso básico de Teologia já sabem que a exigência deste tipo de intervenções é um bocadinho diferente. Naturalmente, também não estou a falar para teólogos e, por isso, vou tentar ser o mais explícito possível. Depois, no final, podemos conversar sobre dúvidas que fiquem. E vou começar, porque o meu problema é sempre usar partes, pois perco muito tempo. E nesta manhã vou falar-vos, aliás, neste dia, um desafio a acreditar com o discípulo amado e como o discípulo amado. E vocês depois vão entender o que é que isto significa e por isso não me vou adiantar. O Evangelho de Jesus é um só, mas foi-nos transmitido em 4 versões diferentes. E é por isso que sempre na liturgia nós fazemos esta proclamação de fé. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ponto final. Segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas ou São João. Porque os evangelistas procuram, através dos seus escritos, responder às necessidades das suas comunidades. Eles não dão respostas a perguntas que não se fazem. A preocupação é sempre escrever, assim como Paulo faz e todos os outros autores, de acordo com as necessidades das comunidades às quais se dirigem. E, portanto, é natural que acentuem determinados aspectos, que omitam outros que não são relevantes para a situação vital da comunidade, desenvolvam assuntos ou os resumam, de acordo, como digo, com aquela situação concreta dos cristãos para quem escrevem. Por exemplo, se as comunidades vivem num clima de perseguição, é importante iluminar essa situação não só com a narração da forma como o Senhor Jesus viveu uma situação semelhante, por exemplo, os conflitos com as autoridades judaicas, mas o que disse sobre a maneira de responder a esse problema concreto. Ou seja, os evangelhos são escritos, como sabemos, muitos anos depois de Jesus e procuram responder e iluminar a situação concreta da comunidade. Se isto é verdade para os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é particularmente relevante para o 4º evangelho. 4º porque na ordem canónica, não é? O Evangelho de São João. O Evangelho de São João foi o último a ser escrito. E o evangelista diz-nos, em 20, 30, 31, na conclusão do Evangelho, depois temos o capítulo 21, mas chamamos-lhe um epílogo, já lá vamos. A conclusão do Evangelho é no final do capítulo 20. Ele diz-nos expressamente qual é a finalidade da sua obra, porque é que ele escreve. Muitos outros sinais fez Jesus diante dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Portanto, ele próprio diz que fez uma seleção. E fez uma seleção porquê e para quê? Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida no seu nome. 2 finalidades, para que acrediteis e para que tenhais vida no seu nome. São João diz-nos depois várias coisas nesta conclusão. Isto é importante para a gente depois entender o Evangelho. Primeiro, que não pretende apresentar-nos um relato exaustivo do que Jesus disse e fez. As comunidades já conhecem.
Estamos no final do século I. Os cristãos conhecem a vida do Senhor. Mas apenas fazer uma seleção dos sinais em São João não há a palavra dunamis, que a gente normalmente traduz por milagres, mas que devia ser traduzido por ação poderosa. Porque milagre põe o acento naquilo que se mira, naquilo que se vê. E o dunamis, daqui vem dinamite, não é? É a ação poderosa de Jesus. Nesta nova tradução ainda não está definido se aparecerá milagre, se aparecerá ação poderosa. Mas esta palavra não aparece em São João. São João prefere esta palavra sinais, ou seja, algo que nos remete para uma outra realidade. E a finalidade, diz ele, é que os discípulos acreditem que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias ungido, e o Filho de Deus. Acreditar nisto é a condição para se ter a vida. Qual vida? A vida divina, a vida eterna. E a vida eterna no seu nome. Não basta acreditar apenas num dos aspectos do mistério, numa cristologia parcial. Ele diz que é preciso acreditar no Cristo inteiro, que Jesus de Nazaré, aquele homem, é o Cristo esperado há tantos séculos, mas também o Filho de Deus pré-existente. Não basta acreditar nele apenas como o Cristo, não basta acreditar nele apenas como o Filho de Deus. E já vamos perceber porquê. Ou seja, a obra destina-se a pessoas que já acreditam em Jesus, mas que porventura não acreditam como deve ser. Não acreditam retamente. Não vou agora estar aqui em explicações do grego, mas peço-vos uma profissão de fé também, para que acrediteis naquilo que vos digo. A forma grega do verbo que é usado neste que nós traduzimos como para que acrediteis, é uma forma que significa que eles já acreditam, mas que é preciso reforçar a forma como acreditam. Portanto, não se trata de pessoas que não são cristãs para que passem a ser cristãs, para que passem a acreditar. Não, trata-se de pessoas que já acreditam, mas que não acreditam retamente. Por outras palavras, a primeira finalidade da obra é apresentar, ou reapresentar a cristologia, ou seja, o mistério de Jesus. Desta cristologia depende o nós comunitário, para que vós acrediteis, ou seja, a comunidade, e a participação na vida divina. Sem ter, de facto, uma cristologia reta, sem acreditar verdadeiramente em Cristo na totalidade do seu mistério, não há participação na vida de Deus. Isto diz-nos este pequenino texto, mas que ilumina todo o Evangelho. As comunidades, ou a comunidade ou as comunidades, que é mais natural que sejam comunidades, para quem escreve o evangelista, encontram-se ameaçadas. Estamos no final do século I, com grandes dificuldades para os cristãos na vivência da sua fé, quer a nível interior, quer a nível exterior. Esta situação vital das comunidades, que se encontram ameaçadas, quer a nível interno, já vamos explicar porquê, quer a nível externo, esta situação vital, aqui os alemães chamam o Sitzenleben, okay? Esta situação vital espelha-se na obra. De facto, a partir de um senhor chamado Martin, em 1968, começou a ver-se que no Evangelho há um duplo nível e que nós conseguimos perceber, e eu já vos explico como. Um primeiro nível que é a vida de Jesus, mas uma vida de Jesus que é relida à luz da situação pela qual a comunidade passa. Ou seja, um segundo nível. A comunidade lê a sua história a partir daquilo que aconteceu a Jesus. E, ao mesmo tempo, lê aquilo que aconteceu a Jesus a partir da sua própria vivência. Confuso? Ok? Já vamos explicar. Martin fala das dificuldades externas, ou seja, das dificuldades com os de fora, a partir do uso do substantivo aposionagogos, que significa expulso da sinagoga. É uma palavra que aparece por 3 vezes no Evangelho, em 9:22, 12:42 e 16:2. No tempo de Jesus, ninguém era expulso da sinagoga. Esta palavra expressaria a relação conflituosa dos cristãos, dos finais do século I, com a sinagoga.
De modo particular, depois daquilo que se chama o Concílio de Jamnia, que foi um concílio judaico, depois da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, da dispersão do povo pela diáspora, mais ou menos no ano 85 depois de Cristo, onde era preciso, por um lado, por exemplo, fixar o cânon. Que livros sagrados é que são os nossos? Até esta altura não estava o cânon judaico fixado, ou seja, o nosso Antigo Testamento, que o deles é um bocadinho diferente, porque não tem os livros. Já lembram-se disso? Pronto. Mas não vou entrar por isso, não disperso-me. E, por outro lado, uma ameaça que eles consideravam ameaça, que era a pujança e o desenvolvimento daquilo a que eles consideravam uma seita chamada a seita dos Nazarenos, ou seja, dos seguidores de Jesus. E, portanto, numa oração chamada das 18 bênçãos, há uma dessas bênçãos que não é uma bênção, é uma maldição. E é uma maldição destinada aos heréticos. Quem eram estes heréticos? Aqueles que confessavam Cristo como Filho de Deus. E, portanto, há aqui uma separação entre a sinagoga, os judeus, e os cristãos. Já, naturalmente, ela vinha acontecendo, mas aqui há uma separação oficial. E há, de facto, uma perseguição por parte dos judeus que consideravam os cristãos heréticos, blasfemos, porque diziam que um homem era filho de Deus, em relação àqueles que, sendo judeus, continuavam a frequentar a sinagoga, dizendo, não, vocês não podem frequentar, estão expulsos da sinagoga. E, portanto, quando esta palavra nos aparece no Evangelho, naturalmente que está a expressar aquilo que já é a vivência da própria comunidade. Que a comunidade lê como? À luz das dificuldades que Jesus teve com as autoridades. Isto está a acontecer-nos agora, mas isto não há nada de novo. De facto, com o nosso Senhor aconteceu exatamente a mesma coisa. E, portanto, vão reler a vida de Jesus, como nós fazemos da nossa própria vida, não é? A gente às vezes olha para trás e quando olha para os acontecimentos passados, já não olhamos da mesma forma. Olhamos já de acordo com aquela que é a nossa vivência hoje. E a nossa vivência hoje ajuda-nos a entender o passado de outra maneira, ou não? A mesma coisa à comunidade. E nós notamos muito isto no quarto Evangelho. Uma releitura da vida de Jesus à luz da vida da própria comunidade. E, ao mesmo tempo, uma apresentação da vida da comunidade à luz daquilo que aconteceu a Jesus. Está muito confuso? Posso avançar. O episódio do cego de nascença, que é onde se situa esta primeira ocorrência do apóstolo sinagogos, da expulso da sinagoga, é o capítulo 9. O episódio do cego de nascença, todo o capítulo 9, vocês espero que tenham o Evangelho, porque há textos que eu tenho que ir aqui e vocês depois vão confrontando, é impossível ler os textos todos. O episódio do cego de nascença espelha as dificuldades da comunidade joanina com a sinagoga. Os pais do cego curado têm medo de dizer a verdade porque, diz o texto em 9:22, os judeus já tinham combinado que se alguém confessasse Jesus como o Cristo, como é que se diz em hebraico? Messias. Como é que se diz em português? Ungido. Cristo é uma palavra grega que traduz o hebraico Messias e que em português se diz ungido. Portanto, os judeus já tinham combinado de que se alguém confessasse Jesus como o Messias, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Cá está a palavra e agora já entendemos o que está por detrás. O mesmo acontecia com os chefes judaicos, que tinham acreditado em Jesus. Na conclusão da primeira parte, vamos já aqui fixar uma coisa, o Evangelho está dividido em duas grandes partes. E o que divide é o final do capítulo 12. Portanto, no capítulo 13 começa a segunda parte do Evangelho. 1 a 12, 13 a 20 e depois mais o epílogo, que é o 21. No final da primeira parte, há uma espécie de balanço da vida pública de Jesus. O capítulo 13 é a última ceia. E nesse balanço da vida pública de Jesus, em 12:42, diz o evangelista: também entre os chefes, muitos acreditaram em Jesus, mas não o confessavam, por causa dos fariseus,
para não serem expulsos da sinagoga. Mais uma vez, se espelha aqui aquilo que acontecia nos finais do século I. Muitos acreditavam em Jesus, muitos dos chefes, mas não o confessavam. É um verbo importante também em São João, confessar a fé. Não o confessavam. Porquê? Porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. E o desconforto da comunidade em relação a isto está bem presente no comentário que o evangelista faz imediatamente a seguir, no versículo a seguir, em 12:43. Diz ele, de facto, amaram muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Portanto, é uma dor que a comunidade sente porque há chefes que acreditaram em Jesus, mas não o confessam abertamente por respeitos humanos. E isto era difícil, porque ser expulso da sinagoga significava ser posto à margem da vida. Ou seja, ser desconsiderado completamente. O próprio Jesus tinha anunciado na última ceia, e é a terceira ocorrência, diz ele, hão de expulsar-vos da sinagoga. Cá está outra vez a palavra. Mas está a chegar a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar a prestar culto a Deus. 16:2. Ora, isto levava a que muitos cristãos dissimulassem a fé. São aqueles a quem um autor famoso católico, um dos grandes comentaristas de São João, chamado Brown, chama os criptocristãos, os cristãos escondidos. Acreditam, mas não professam a fé com medo das consequências. E a conclusão da primeira parte é muito dura para este tipo de discípulos. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. José de Arimateia, uma personagem importante no quarto Evangelho, que é apresentado em 19:38, quando vai pedir o corpo de Jesus, assim com esta frase, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus. José de Arimateia tipifica, é uma personagem que é uma personagem tipo, tipifica todos estes discípulos, tal como Nicodemos, que se apresenta a Jesus em que altura do dia? De noite. Se pudermos, de tarde vamos lá, ok? Não à noite, mas a Nicodemos. Portanto, há ameaças externas. Há dificuldades que acabam por quebrar a unidade na comunidade. Mas as ameaças não são apenas externas, são também internas. Estou a dizer isto tudo como introdução, porque é importante para a gente depois perceber porque é que o evangelista escreve de determinada maneira, para responder a esta situação. Então, as dificuldades internas. Onde é que eu ando? Ok, ainda é no mesmo. O Evangelho de João tem um verbo que é muito importante, que é o verbo permanecer. Jesus insiste muitíssimas vezes na necessidade de permanecer nele. No capítulo 15, no discurso Eu sou a videira e vós os ramos, Jesus utiliza este verbo muitíssimas vezes. Assim como insiste muito na necessidade de os discípulos serem unidos no amor, como um sinal credível da fé cristológica. Ora, isto faz naturalmente perceber que se há uma insistência muito grande no que é que a gente insiste, naquilo que é preciso insistir. Se há uma insistência muito grande na necessidade de se manter o amor, a comunhão, a unidade, é porque há problemas internos. Quais são? Há dificuldades internas com os judaizantes. Eu chamo judaizantes, mas não é no sentido de São Paulo. Judaizantes como aqueles que abraçaram a fé vindos do judaísmo. Em 8:31, fala-se dos judeus que tinham acreditado em Jesus por causa dos sinais, mas têm dificuldade em aceitá-lo na totalidade do seu mistério. Ou seja, parece que acreditam em Jesus como Messias, não têm dificuldade nisso, mas não conseguem aceitá-lo como Filho de Deus pré-existente. Segundo a sua mentalidade, e naturalmente a nossa cultura limita-nos muito, não têm dificuldade em aceitar que Jesus é o Cristo,
o Messias esperado, mas têm dificuldade em dar o pulo para algo que é completamente fora daquilo que estava previsto no Antigo Testamento, que é que Deus enviou o seu próprio Filho. Ou seja, não se trata de um descendente de David, mas do próprio Filho de Deus. O Senhor é muito duro para com eles. Diz ele em 8:31 a 59. Depois de dirigir a eles, diz para esta gente que recorta o mistério de Jesus de acordo com os seus pré-conceitos, Jesus tem a frase mais dura de todo o Evangelho. Diz ele aos discípulos vindos do judaísmo que agiam assim: vós tendes por pai o diabo. Mais duro que isto? Ou seja, gente que molda o mistério de Jesus de acordo com as suas maneiras de pensar. Já no final do capítulo 6, o discurso do pão da vida, a multiplicação dos pães e depois o discurso do pão da vida, depois do discurso em que Jesus anunciara que daria a sua carne a comer e o seu sangue a beber, o Evangelho diz-nos que muitos dos discípulos começaram a murmurar contra Jesus, dizendo que palavras insuportáveis. Quem pode ouvir isto? Alguns murmuram, estou a citar os verbos que estão no texto. Outros não acreditam e muitos, diz também o texto, voltaram para trás e acabaram por abandonar Jesus. 6, 60 a 66. A causa do escândalo está em perceber que a linguagem não é simbólica. Os protestantes dizem que este discurso de Jesus é uma linguagem simbólica. Se fosse simbólica, eles não se escandalizavam. Eles percebem que não é simbólica. Aliás, no grego diz, a minha carne é verdadeiramente uma comida. Aletinos. E o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E isto escandaliza os discípulos. E isto espelha o quê? Espelha a situação vital da comunidade joanina, dos finais do século I, onde há discípulos que não aceitam o discurso eucarístico. Portanto, para além das dificuldades cristológicas, em aceitar Jesus como Filho de Deus, há também dificuldades sobre a aceitação do sentido profundo da Eucaristia. Por isso, faz-se de novo ouvir a pergunta que, neste contexto, Jesus, no final deste episódio, no final do capítulo 6, faz a todos. Também vos quereis ir embora? E é uma pergunta que é feita àqueles e aos discípulos de todos os tempos. 6:67. A pragmática do texto, o que é pragmática? É aquilo que o autor espera obter do leitor quando escreve determinada coisa. Ok? Pragmática. Ou seja, o que é que a pragmática do texto diz? Convida o leitor a fazer suas as palavras da resposta de Pedro. E a quem iremos nós, senhores? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós acreditamos, diz Pedro, não é eu. Pedro fala em nome da comunidade, dos cristãos de todos os tempos. E nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. 6:68 e seguinte. Portanto, temos problemas nas comunidades, mas não acabam aqui. Jesus sabe que no grupo ainda há outros. O texto do capítulo 6 também não acaba aqui. Continua. Acompanhem, se tiverem o Evangelho convosco. Há outros. Estes foram-se embora. E Jesus pergunta, também vos quereis ir embora? Sois livres. Agora, manipular a verdade da fé é diabólico. Vós tendes por pai o diabo. E depois pergunta, também vos quereis ir embora? Parece que mais ninguém foi. Mas há outros que ficam. Ficam, mas permanecem em fratura interior com o Senhor e com a comunidade. O que é que nos diz a seguir? Jesus diz, não fui eu que vos escolhi aos 12, no entanto, um de vós é um diabo. Mais uma vez, uma palavra forte. E diz o evangelista, vamos em 6:70-71, falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, de facto, ele estava para o entregar. E depois faz um comentário, e era um dos 12. Portanto, há dificuldades também eclesiais. Este Judas está na comunidade, mas em completa descomunhão, digamos assim, em completa fratura
com Jesus e, naturalmente, por consequência, com a comunidade. É um hipócrita. De facto, os judeus que abandonam Jesus acusam-no de ser um samaritano e de ter um demónio, em 8:48. Como Jesus não diz aquilo que lhes agrada, e eles não conseguem moldar Jesus àquilo que eles acham que Jesus deve ser, acusam-no de ser um samaritano, ou seja, não havia ofensa maior do que para um judeu do que lhe chamar a outro, do que lhe chamarem samaritano, e, como se isso não bastasse, blasfemam, dizem que Jesus tem um demónio. Ora, considerando a missão de Jesus e dos discípulos junto dos samaritanos, e o Evangelho de João já reflete esta missão, no capítulo 4, o episódio da Samaritana e depois dos samaritanos, e parece fazer uma referência à presença dos samaritanos na comunidade cristã. Portanto, esta ofensa, completamente a despropósito, que jeito agora chamar a Jesus, és um samaritano. Isto parece, segundo alguns autores, fazer referência à constituição da própria comunidade, que era mista, e onde se calhar haveriam samaritanos cuja presença era dificilmente mastigada pelos judeus. Porque para os judeus, como vocês sabem, os samaritanos são heréticos. E, portanto, com um samaritano nem sequer trocar uma palavra. E a gente depois percebe a revolução que Jesus faz quando fala com a samaritana, mas vamos lá à tarde, se Deus quiser. O evangelista recorda as palavras do Senhor. Desculpem. Quer em 8:44, quer em 6:70, Jesus acusa os discípulos de quebrarem a comunhão, de serem diabólicos. Para que tal deixe de acontecer, o evangelista recorda as palavras do Senhor, e cito, aos judeus que tinham acreditado nele. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O que é que isto significa? Se não permanecerdes na minha palavra, na verdade do meu mistério, não sereis meus discípulos. 8:31. O que implica o quê? Ser discípulo de Jesus. Guardar o testemunho verdadeiro, tal como lhes foi transmitido pelo discípulo amado, que é uma figura muito importante no quarto evangelho, já lá vamos, não posso dar tudo ao mesmo tempo, ok? Que é considerado o autor do quarto evangelho e o fundador destas comunidades, que a tradição identifica como João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, ok? Então, Pedro e André, Tiago e João, os 4 primeiros chamados, não é? Ou seja, guardar Jesus inteiro, a verdade do mistério de Jesus, implica acreditar nele de acordo com aquele que é o testemunho daquele que viu e acreditou, como ele depois também dirá. E o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. É isto que diz o evangelista em 19:35, diante do corpo morto de Jesus, que é um episódio exclusivo do Evangelho de João. Mas também não acaba aqui. Temos uma comunidade que é composta por judeus, talvez por samaritanos, mas também, nos finais do século I, por muitos cristãos vindos do paganismo, que têm outro esquema mental, completamente diferente do esquema mental dos judeus. De facto, o quarto Evangelho faz referência por 2 vezes aos gregos, em 7:35 e em 12:20. Os gregos que vão a Jerusalém e querem ver Jesus, não é? Vão ter com Filipe e dizem, queremos ver Jesus. E ver Jesus no Evangelho de João significa acreditar nele. Okay? Em 7:35, a expressão a diáspora dos gregos, ou a diáspora entre os gregos, faz uma referência aos gregos prosélitos, ou seja, àqueles que se tinham convertido a partir do paganismo. Então a palavra helenes, gregos, abarca aqueles que no mundo grego acreditam em Cristo. Este é o sentido de 10:16 no discurso do Bom Pastor, quando Jesus diz, tem outras ovelhas que não são deste redil. Qual é este redil? O mundo judaico, é? Portanto, os de origem judaica. Tem outras ovelhas que não são desse redil. É necessário reunir também essas. Para quê? Para formar um só rebanho e um só pastor. O que é que está por detrás?
as dificuldades na vida da comunidade. Não há um só rebanho e muito menos um só pastor. A comunidade está dividida. E qual é o problema com os gregos? Com a entrada de discípulos vindos do mundo cultural da diáspora, ou seja, do mundo fora de Israel, a comunidade vê-se confrontada com filosofias e com as religiões gregas, com outro esquema mental. Os cristãos vindos deste ambiente estão naturalmente influenciados pelos conceitos e pela linguagem próprios do mundo onde cresceram e onde foram culturalmente educados. Estas doutrinas, a que podíamos chamar as pré-gnósticas, ou seja, doutrinas que acentuam muito o conhecimento, as relações privadas e, sobretudo, o mundo espiritual, muitas vezes desencarnando do mundo natural, da carne, né? Faria com que eles acentuassem de tal forma a divindade de Jesus que a sua humanidade tenderia a ficar diluída. Ou seja, estes têm facilidade em perceber pela sua cultura que Jesus é Filho de Deus, mas têm uma grande dificuldade em perceber como é que um Filho de Deus pode morrer. Como é que um Filho de Deus pode sofrer? Como é que um Filho de Deus tem que passar por toda aquela situação? E, portanto, começam a diluir aquilo que os outros acentuam, que é a sua humanidade. E de tal maneira que Jesus, para eles, é sobretudo divino. Então nós vemos aqui uma dificuldade imensa, que é apresentar a totalidade do mistério de Jesus. Uns querem-no de uma maneira, outros querem-no de outra maneira, de acordo com os seus pré-conceitos. E João escreve para quê? Muitos outros sinais realizou Jesus diante dos seus discípulos. Estes, porém, foram escritos para que acrediteis. E para que acrediteis como? Da forma que vos foi transmitido e não da forma que vós quereis impor a Jesus para o moldar aos vossos critérios. Para que acrediteis que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Não é apenas uma coisa, nem é apenas outra, de acordo com a sensibilidade de cada um. E só assim, se acreditardes que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, é que tereis a vida no seu nome. Sem acreditar num Cristo inteiro, não tereis a vida no seu nome. E é por isso muito significativo, já estou eu a passar, e por isso é muito significativo o episódio de Jesus morto na cruz, que é apenas relatado por João, diante de uma testemunha que não nos diz quem é, em João 19, 30 a 37, 31 a 37. Quando Jesus é colocado diante do leitor e partem as pernas ao primeiro, partem as pernas ao segundo, para que o corpo caia e morram por asfixia, para poderem retirar os corpos da cruz, mas chegando a Jesus, veem-no já morto e não lhe partem as pernas. E diz o texto, isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum osso lhe será quebrado. E deste corpo inteiro, então sai sangue e água, com todo o simbolismo que isso tem no quarto Evangelho, mas que eu não consigo dar tudo hoje, ok? Mas, diante deste corpo inteiro, de repente intervém o narrador. E quando o narrador intervém, seja onde for, é sempre para orientar a leitura do leitor. É para dizer como é que ele deve interpretar. E diz assim, aquele que viu é que dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro, para que também vós acrediteis. E o mesmo verbo usado aqui tem o mesmo significado daquele da conclusão, ou seja, para que também vós corrijais a vossa forma de pensar e a vossa forma de acreditar. Então, Cristo inteiro, sem osso nenhum quebrado, que é chamado o leitor a acolher na inteireza do seu mistério, sem fraturas. Porque só um Cristo inteiro, e só porque Cristo permanece inteiro, é que sai sangue e água, que revela a humanidade, o sangue e a água, vamos ver no discurso com a samaritana, que é símbolo da sua divindade. Misturadas, sangue e água. Não é primeiro o sangue e depois a água. Sangue e água. Ou seja, a revelação da natureza profunda do mistério de Cristo. Verdadeiramente humano, é de carne e osso, contra aqueles que diziam que era apenas espiritual. Não é apenas água, mas é também sangue. E não é apenas sangue, é também água.
E por isso, quando Jesus morre, São João diz de uma forma muito bonita, não é o verbo expirar, é o verbo pareidoken topneuma, em grego. Entregou o Espírito. Ou seja, o Espírito, a sua vida interior, que é naturalmente o Espírito Santo. Ou seja, a sua vida divina. Há a comunidade ali reunida, simbolizada na mãe e no discípulo amado. Bom, eu tenho que fechar, senão não consigo dar-vos tudo. Então, qual é que é a finalidade do quarto Evangelho? O quarto Evangelho, e isto que fica assente, situa-se num contexto de dificuldades externas, com a sinagoga, muito difíceis, mas também internas, o que necessariamente causa fraturas, não só na dimensão cristológica, mas por consequência na unidade dos discípulos. Porque não acreditando da mesma forma e como se deve acreditar, isso cria tensões, cria fraturas entre os discípulos, uma comunidade partida. E naturalmente, como uma comunidade partida, não pode fazer a experiência nem da presença de Cristo inteiro, nem dos seus dons, como acontecerá no primeiro dia da semana, depois no capítulo 20. Assim, se perante os de tendência judaizantes é necessário sublinhar a natureza divina de Jesus, perante os cristãos influenciados pelo ambiente helenista, é importante realçar a sua natureza humana. A exortação a fortalecer, purificar a fé, que é a finalidade da obra, implica naturalmente um conteúdo cristológico. Acreditar em Jesus não só como Messias, como queriam os judaizantes, e não só como Filho de Deus, das tendências das filosofias helenistas, mas como Messias e Filho de Deus. Aceitar e acreditar em Cristo inteiro e não partido é a ideia central da pragmática da minha tese de doutoramento. Que já não existe, acho que já está esgotada. Mas pronto, também é um texto muito pesado porque é uma tese de doutoramento. Mas precisamente eu peguei neste episódio, como ele é um desafio, de facto, do evangelista à contemplação de Cristo e do seu mistério na sua totalidade e não apenas a uma parte dele. De facto, há uma série depois de elementos no quarto Evangelho que são muito significativos. Por exemplo, quando Jesus entrega o pão na multiplicação dos pães, ao contrário dos sinóticos, não se diz que Jesus tenha partido o pão. E é o verbo principal da Eucaristia, de tal maneira que até dá um nome à Eucaristia, o primeiro nome é a fração do pão. Mas São João não nos apresenta um pão que se parte. E, no entanto, apresenta um pão que tem bocados. Então, como é que é possível um pão que não se parte ter bocados? Naturalmente que tem uma intenção teológica. O Cristo que continua a ser inteiro e que, no entanto, alimenta toda a gente. E vou já calar-me porque não é agora o nosso tema da manhã. Ora bem, estamos nas questões introdutórias ao autor. É preciso termos em conta, e já vos falei nisto quando demos a introdução à Sagrada Escritura, e vou-vos falar nisto agora nesta cadeira que vos vou dar dos Evangelhos Sinóticos, é preciso termos sempre em conta a diferença entre autor e escritor. Às vezes coincidem, mas podem não coincidir. O que é o autor? O autor é aquele que está por detrás da obra, aquele cujas ideias a obra expressa, mas pode não ter sido o escritor. Por exemplo, isto é, nas cartas de Paulo, ele próprio diz, em determinada carta, isto escrevi-o eu, Paulo, pelo meu próprio punho. Então significa que o resto não escreveu. E uma espécie de secretário. Mas, muitas vezes pode acontecer também que, em determinado ambiente, se produza uma obra que tem como escritor uma pessoa qualquer desse ambiente, mas como autor, a pessoa que deu origem a essa comunidade. Então, aquilo que a pessoa escreve, naturalmente expressa as ideias da pessoa que fundou a comunidade. Então, podemos ter, e temos muitas vezes livros, que têm como autor, por exemplo, um apóstolo, mas não o apóstolo como escritor. Embora, naturalmente, não possamos dizer que o autor é o escritor, porque aquilo que o escritor expressa é a doutrina, são as ideias, é aquilo que foi transmitido pelo autor, por esse fundador da comunidade. Ok? Está muito confuso? Isto é muito importante porque quando nós falamos em escritos joaninos e incluímos nos escritos joaninos o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, estamos a falar de escritores diferentes, mas do mesmo autor. Ou seja,
a pessoa que está na base daquela tradição, naquilo que é dito, é a mesma. E notamos isto como? Através do vocabulário que é emprego, dos temas que são importantes, etc, etc. Isto é muito fácil. Os temas de São João não são os temas dos sinóticos. Os temas de São João não são os temas de São Paulo. Alguns coincidem, mas nós notamos que, de facto, depois há uma temática que é específica destes escritos. Isto é importante para que nós possamos aqui falar do autor do quarto Evangelho. Em 21, 24... Em 21, 24, ou seja, no final do quarto Evangelho, e quando falo no capítulo 21, volto a sublinhar, estou a falar do epílogo, ou seja, de um capítulo que foi acrescentado logo desde muito cedo ao Evangelho, que termina no final do capítulo. Acordem, minhas almas, no capítulo? Não, isso é a primeira parte. A segunda parte acá no final do capítulo 20, ao qual se acrescenta depois o capítulo 21. Portanto, no final do capítulo 21, o narrador confirma aquilo que o leitor já suspeita. Diz assim: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Este quem refere-se ao discípulo amado, como se percebe pela referência imediatamente anterior em 21:20. Pedro olha para trás, vê que o segue aquele discípulo que Jesus amava. É assim que ele é sempre identificado. Nunca se diz o nome. O discípulo que Jesus amava e diz: e deste o quê? E Jesus diz: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que tens tu com isso? E depois diz o evangelista: este é o discípulo, aquilo que acabei de ler. Ok? Portanto, no final do Evangelho, diz-se que o autor do quarto Evangelho é esta figura misteriosa do discípulo amado. O papel revelador deste discípulo amado tinha sido preparado no quarto Evangelho, sobretudo na segunda parte, que começa em que capítulo? 13. Estamos na última ceia. Capítulo 13, a última ceia. Aliás, a última ceia ocupa um quarto do Evangelho. É o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Portanto, estamos na última ceia. E é aqui em 13, 23, que pela primeira vez se faz uma referência direta a este discípulo amado. Por isso, se é a primeira vez, a forma como ele é apresentado é muito importante, porque isso marca aquilo que o caracteriza. E o que é que diz? Diz-se que ele está reclinado no peito de Jesus. A palavra peito é esta zona. É a zona, digamos assim, do coração, dos pulmões, o centro vital de Jesus. Ok? Temos de ter sempre em atenção a simbólica. Está reclinado, ou seja, com a cabeça pousada sobre o peito de Jesus. A expressão revela a forma como as pessoas se sentavam à mesa, que não era naturalmente assim. Nós estamos habituados a imaginar a última ceia assim, ou seja, os apóstolos todos na montra, para que a gente possa ver. Não está cá ninguém deste lado, está tudo na montra para a gente ver. O Leonardo da Vinci pintou assim, os pintores pintaram assim, e portanto nós quando pensamos na última ceia pensamos assim, todos sentadinhos à mesa, como nós hoje nos sentamos. Só que no tempo de Jesus não era assim que se comia. No tempo de Jesus comia-se à maneira grega romana, ou seja, apoiados num braço e com a outra mão então procurava-se a comida e levava-se a comida à boca. O que significava que as pessoas estavam, algumas, voltadas de costas para outras, como a gente vê aqui. Então, para falar muitas vezes com o que estava atrás, era preciso fazer aquilo que faz aquele que está ali do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, do primeiro. Ou seja, olhar para trás e reclinar para ter contacto visual, naturalmente, com quem se queria falar. Então, esqueçam esta coisa de São João, assim de cabecinha ao lado, é um horror isso. Não, estamos a falar de uma forma de se comer. E para as pessoas poderem comunicar, isto significa o quê? Que São João estava à frente de Jesus. E para poder falar com ele, era preciso encostar a cabeça ao seu peito para poderem ter contacto visual. E isto era importante? Naturalmente que não, isto era ordinário, era normal. Não é? Agora, de facto, São João, o autor do Evangelho, vamos por aqui, o autor do Evangelho vê neste gesto uma coisa tão profunda que caracteriza o discípulo amado. O autor, em 21:20,
outra vez no final do Evangelho, quando se refere ao discípulo amado, este gesto foi de tal maneira importante que ele, para o identificar, diz assim: aquele que durante a ceia tinha reclinado a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Qual é a importância? O próprio quarto Evangelho nos revela. A expressão encontra o seu paralelo no prólogo. Quando eu falo em prólogo, falo naquele hino de abertura do quarto Evangelho que todos nós conhecemos. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, o Logos, o Verbo. E no final do prólogo diz assim, no versículo 18, 1:18: jamais alguém viu Deus. O divino Filho único, ou o Filho unigênito, que é Deus, e está voltado para o seio do Pai. Exatamente a mesma expressão, com que depois é identificado o discípulo amado. Diz assim: ele é o único que nos deu a conhecer. Então São João, de uma forma extraordinária, cria um paralelo entre Jesus, que está voltado para o seio do Pai, ou seja, o seio é esta zona, como digo, onde se respira, onde bate o coração, e vocês sabem que o coração na Bíblia é o centro da pessoa. Ter a cabeça sobre o centro da pessoa é estar em profunda comunhão com ela. É poder sentir a sua vida íntima. E, portanto, São João viu nesta forma de comer e neste gesto tão corriqueiro um sentido profundo que expressa aquela que era a relação entre este discípulo, que nós não sabemos quem é, por enquanto, e Jesus. E quando nós chegamos ao capítulo 13, à última ceia, e vemos esta relação entre o discípulo amado e Jesus, já temos uma expressão exatamente igual logo no prólogo, onde com ela se expressa a relação entre Jesus e o Pai. Se Jesus é o único que está voltado para o seio do Pai, é o único, por isso, que nos pode dar a conhecer, é o único que nos pode explicar, o verbo exegeo em grego significa explicar, mais ninguém, então também o discípulo amado, e é desta forma que ele é apresentado, é o único que, pela sua relação intensa e íntima com Jesus, nos pode verdadeiramente dar a conhecer. E já vamos perceber porquê. Ele é apresentado assim, mas precisamos das outras passagens para poder entender o porquê. A partir da última ceia, o discípulo amado aparece como alguém muito ligado a Pedro e em contraste com Judas. Aliás, à tarde veremos isso. Aliás, a revelação do traidor parece ser feita exclusivamente ao discípulo amado. Pedro diz ao discípulo amado para lhe perguntar a Jesus: quem é? Um de vós me vai entregar. Quem é? E parece que Jesus responde apenas ao discípulo amado, de acordo com a situação em que se encontravam sentados. Mas a autoridade do seu testemunho, portanto, está muito ligada a Pedro, mas a autoridade do seu testemunho vem também da atitude intemerata, como, ao contrário dos outros discípulos que se dispersam, e de Pedro, que sem ação e com medo nega Jesus, toma a iniciativa de seguir Jesus desde o início do processo da paixão. Estamos com a paixão de São João presente. O discípulo amado acompanha sempre Jesus. Acompanha Jesus em todos os acontecimentos, ao contrário de Pedro, que fica fora. Portanto, é testemunha, ao contrário de todos os outros, de todos os acontecimentos, sem ter medo de perder a sua glória. Ele era conhecido do sumo sacerdote, diz o texto sagrado. Pois é uma personagem que deve ter alguma importância social. Se era conhecido do sumo sacerdote, e pode entrar assim em casa do sumo sacerdote, é porque era alguém que tinha algum peso, naturalmente, e alguma importância social. É ele que permanece firme até ao Calvário. E é ele que recebe de Jesus a revelação e a constituição da nova comunidade fundada por Jesus, através da entrega recíproca e simbólica do discípulo amado e da mãe de Jesus, em 19, 25 a 27. Eis a tua mãe, eis o teu filho. É ele ainda o primeiro a ver o túmulo vazio. Recorda-se o episódio, Maria Madalena vai correndo a casa, entretanto
Pedro e o outro discípulo, que não se diz quem é, mais uma vez no anonimato, correm, o outro discípulo correu mais depressa, mas não entra. Reconhece a autoridade e a primazia de Pedro. É Pedro que chega primeiro, ele espera, que entra, que vê o que se passa, não percebe nada do que se passa, mas depois diz que este discípulo então olhou, viu e acreditou. Ou seja, o que é que ele viu? Nada. Mas viu um túmulo vazio e acreditou que o Senhor estava vivo. Esta relação de intimidade com Jesus e de fé nele leva a que seja o discípulo amado o primeiro a reconhecê-lo como o Senhor. Recordam-se, no capítulo 21, estão a pescar, vou pescar, também vou contigo. Estão a pescar e de repente é ele que diz, é o Senhor, aquela personagem misteriosa que vê nas margens. Por tudo isto, já podemos entender como o seu testemunho é verdadeiro. E por isso a ele não é entregue o martírio como a Pedro, ou te cingirá e te levará para onde não queres, para manifestar, diz o evangelista, como Pedro havia de dar glória a Deus, mas é entregue a missão do testemunho. Se eu quiser que ele permaneça, e permaneça onde? No testemunho que ele dá e que agora é escrito no seu evangelho, até que o Senhor regresse. Então, se como acreditamos, esta personagem, o discípulo amado, se refere com probabilidade ao segundo dos discípulos do Batista, porque vocês reparem, recordam-se do primeiro episódio, do primeiro capítulo, Jesus vem, João Batista veio e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia a seguir diz, eis o Cordeiro de Deus. E dois dos discípulos de João Batista seguem Jesus. Um diz o nome, que é André, que depois vai ter com Pedro, com o irmão. E o outro não se diz o nome. Portanto, é uma personagem que fica misteriosa desde o início. Volta a aparecer esta personagem misteriosa, identificada como o discípulo amado. Portanto, com muita probabilidade, este discípulo amado é João, a quem nunca se faz referência ao longo do quarto Evangelho. E, como vocês sabem, é uma das personagens importantes da Igreja de Jerusalém. As colunas da Igreja, como diz Paulo, é Pedro, Tiago e João. Fala-se de Pedro, fala-se de Tiago, mas nunca se fala de João. E por isso tem muita consistência esta tradição que desde sempre atribuiu a paternidade do quarto Evangelho a João, o filho de Zebedeu. Então, e além disso, isto é muito importante porquê? Porque é um dos critérios para se poder ser apóstolo. Recordam-se quando é preciso substituir Judas, não é? Depois aparece Matias. Qual é o critério? Que tenha acompanhado o Senhor Jesus desde o batismo de João até que subiu aos céus. Este é o critério. Portanto, para se poder dar testemunho de Jesus, testemunho apostólico, é preciso ter acompanhado Jesus sempre, desde o princípio até que subiu ao céu. João, filho de Zebedeu, se é um destes, o outro que não é nomeado discípulo de João Batista, acompanha Jesus desde o seu batismo até ao seu regresso ao Pai. Mas mais do que isso, acompanha Jesus sempre. Tem um discipulado sem intervalos, sem interrupções. E por isso ele é a grande referência da comunidade. Pela sua fidelidade à relação com Jesus. Assim como alguém jamais viu Deus, mas o Filho que o deu a conhecer, assim também o leitor que não viu nem escutou Jesus, nós, conhece-o pelo ver e pelo testemunho do discípulo amado. Aquele que viu é que dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Esta é a verdade. Para quê? Para que também vós acrediteis. Por isso, agora trata-se de contemplar os sinais escritos entendidos como o todo da encarnação, morte e ressurreição de Jesus e o seu significado. Assim, a fidelidade à verdade do mistério e da pessoa de Jesus depende da fidelidade ao testemunho daquele que viu, acreditou e agora testemunha no seu livro. E todos os discípulos são chamados a purificar a sua fé, cá está o sentido para que acrediteis, a purificar a sua fé, a corrigir a sua fé, de acordo com o testemunho daquele que é o único que, pela sua fidelidade, nos pode verdadeiramente falar de Jesus. Eu tinha agora aqui para falar da relação do discípulo amado com os outros discípulos, com Pedro e com Judas, mas não posso, porque já tenho 3 minutos.
E também não vou falar mais nada. Vou deixar isto para o início da próxima conferência, está bem?